O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos com agrotóxicos do mundo. Mas para quem prefere uma alimentação mais saudável, o programa de hoje vai mostrar como cultivar uma horta dentro de casa. O Vida Sustentável está no ar. Para falar sobre o projeto Horta em Casa, uma vida mais saudável, ao nosso lado, Carlos Daniel Rodrigues, que é biólogo e um dos organizadores do projeto. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Michele. Carlos, qual a importância de alimentos sem agrotóxicos? Michele, algo que nós temos que entender é que os produtos orgânicos que nós chamamos hoje é algo que já vem desde a nossa origem. Nós, antes de usarmos química, já nos alimentávamos de produtos orgânicos, né? Então, hoje nós taxamos de produtos orgânicos para diferenciar dos produtos convencionais que usam química. Mas esses produtos, como evoluíram junto com o nosso desenvolvimento, eles são adequados para a nossa saúde, né? Então, esses produtos que a gente chama de orgânico, eles são desenvolvidos dentro da natureza, conforme o solo é adequado a esse produto, e eles têm mais energia e mais vida, que é capaz de nos dar vida para continuarmos vivendo em sociedade de uma forma mais harmoniosa. Esse é o nosso conceito de diferença dos produtos. E quais são as regras para cultivar alimentos orgânicos? Regras para cultivar produtos orgânicos? Primeiro, é não usar nada de química, né? Na verdade, dentro da agricultura natural, que é uma linha dos produtos orgânicos no Brasil, a gente diz que nós não devemos nem sujar, né? Devemos respeitar e aprender com o solo qual a forma correta de se trabalhar para poder dar vida a essas plantas, né? Na verdade, nós estamos tentando fazer com que esse solo emane toda a sua força para realmente produzir produtos que tenham energia vital suficiente para nos alimentar. E a forma correta é você ter material orgânico, que é a base, né? Por exemplo, olhamos para a natureza, vejamos a mata. O que tem na mata? Não é folhas, não são restos, né? A serrapilheira que forma a estrutura da mata. Essa matéria orgânica que dá vida a esse solo e que mantém aquela mata durante tantos anos, né? Então, é esse mesmo princípio. Nós temos que trazer para a nossa agricultura algo que os nossos ancestrais já sabiam, que é, através do material orgânico, estruturando o solo para que ele tenha equilíbrio entre a vida biológica, química e física, para que realmente possamos produzir produtos saudáveis. E quais são os desafios do consumo e a produção desse tipo de alimento? Produção, eu acho que uma produção em grande escala hoje do produto orgânico é mais uma adequação. Primeiro nós temos que mudar nossa forma de pensar, né? Porque quando nós começamos a trabalhar o solo, a primeira coisa que nos vem é esse solo é fraco ou esse solo é rico. E na verdade, se nós olharmos para a natureza, o solo em si ele já é produtivo. O que falta é você adequar o seu manejo. Só que muitas vezes esse solo já se degradou tanto pelo uso errado que você fez dele, que ele precisa ganhar um tempo. Você precisa dar condição para que ele se reestruture e possa produzir. Então, na produção, é esse tempo que nós temos que investir de preparo novamente do solo. No consumo hoje, as pessoas estão procurando orgânico. É uma coisa que virou uma mania, né, na sociedade. Então, por quê? Porque todo mundo está vendo que as pessoas estão mais doentes, as crianças não conseguem ir bem na escola, né, existem mais conflitos sociais, e tudo isso está direcionado a alimento. É relacionado à alimentação que você tem. Quando você consegue ter uma alimentação mais sadia, que realmente te nutre, te dá vida, você consegue realizar seu trabalho em harmonia, você consegue viver em harmonia, você dá vida a tudo o que está à sua volta, né? Então, por isso hoje as pessoas estão buscando mais esses produtos orgânicos, né? E é assim, hoje é caro, mas já tem muita gente que compra. A ideia é aumentar essa produção, ter mais pessoas que possam produzir, para que esses preços possam estar barateando no mercado. Porque hoje a oferta é menor que a procura, né? Então o preço acaba subindo. Então a gente espera que, como já está acontecendo, surjam mais produtores de orgânico, para que esse preço possa ser mais adequado e outras pessoas, né, de várias classes sociais possam adquirir esses produtos. Mas esse é o princípio lá, para a grande produção. Mas nós podemos produzir em casa nossos produtos, que é uma coisa simples. A gente sabe como produzir, é que nós nos afastamos disso. Eu acredito que você, por exemplo, faz tempo que você não mexe numa terra, não é? E hoje a maioria das pessoas da sociedade não mexem mais em terra, não plantam, ou compram um vasinho pronto e colocam em casa, mas não vão preparar a terra.
É mais fácil hoje, ficou mais fácil comprar tudo, né? A gente não produz mais nada. Então a ideia que nós estamos tentando desenvolver é estimular que todas as pessoas possam retornar à sua origem. Qual é a sua origem? É o contato com o solo, que nós nos afastamos, né? Nós vivemos em mundos hoje de concretos e asfalto. Então a gente não tem mais contato com a natureza. Então, a partir do momento que você propõe que as pessoas podem ter esse contato com a natureza em sua casa, num apartamento, numa varanda, você muda todo o estilo de vida dessa pessoa, né? Ela vai ter que comprar o solo, vai aprender a trabalhar esse solo, vai aprender que plantando uma semente ela consegue gerar uma vida que é um alimento, né? Isso é que é a verdadeira agricultura natural, a agricultura para mudar a vida das pessoas, para que todos possam consumir realmente produtos saudáveis em sua própria casa. Pode ser desde um pé de alface, a um pé de tomate, pimentão, cebolinha, salsinha. Você consegue produzir o que você quer. Basta você entender qual o processo de preparar esse solo. O que você acha desse conceito, né, de como cultivar o alimento orgânico, até aprender a gostar e saber dos benefícios, não tem que ser feito dentro de sala de aula? Olha, existe um pesquisador que um dia disse que ninguém aprende a nadar no seco. Aprende. Você consegue numa sala de aula aprender a nadar? Não, né? Porque se você cair na água, você afunda. Mas e como é que você faz então? O plantio é a mesma coisa. Para você aprender a plantar, você tem que plantar. Técnicas, existem várias. Você consegue comprar manuais de horta em vários locais. Mas o que você precisa entender é o que é o solo. Se você acreditar que o solo é um ser vivo, porque só um ser vivo consegue dar vida a outros, né? E esse solo foi criado por Deus para que nós, seres humanos, possamos existir e conviver e criar uma sociedade mais paradisíaca, então, né, nós temos que respeitar esse solo e entender qual a sua essência. Quando conseguimos entender essa verdade, nós vamos estar trazendo novamente essa verdade da natureza para o nosso dia a dia, né, e conseguimos realmente desenvolver. E você tem que acreditar que o solo é capaz de produzir de uma forma simples, né? E nesse interim você aprende em como cuidar do solo e cuidar de você mesmo, numa sala de aula. Mas toda sala de aula que nós fazemos, toda aula que nós fazemos, sempre a pessoa leva um vaso para casa, que ela mesma produziu, que ela mesma preparou e plantou. Porque é esse cuidar dessa planta que vai estar formando a personalidade dessa pessoa em relação à natureza. Ela vai passar a ter gratidão à natureza, gratidão ao alimento, gratidão ao produtor. É isso que nós estamos buscando. Qual o perfil das pessoas que consomem alimentos orgânicos? Hoje podemos dizer que é bem variado. É desde das classes, né, que têm menos condições de comprar os produtos que são caros, até as classes mais abastadas. Todo mundo compra. Mas o perfil delas são pessoas que estão procurando ganhar saúde. Estão procurando, né, resolver os problemas que elas têm em casa de saúde. E através da alimentação que elas estão acreditando que vão mudar isso, né? Então, hoje muitas dessas pessoas já viram ou conhecem outros amigos que têm problemas através da alimentação. Então, assim, eles estão querendo mudar a sua própria alimentação para poder mudar a alimentação da família e conseguir criar um lar mais feliz. Esse é o perfil das pessoas hoje que buscam a agricultura orgânica. E o que você acha, assim, qual o papel do supermercado na oferta de produtos orgânicos? Você acha que tem bastante produtos orgânicos oferecidos no mercado hoje de um valor acessível à população? Existem vários supermercados hoje que já têm os produtos orgânicos, têm as linhas de orgânicos, né, que são variadas, né, são várias hoje empresas que trabalham produtos orgânicos, produtos naturais, biológicos, né? O nosso produto nós chamamos de produtos naturais, porque nós temos uma tecnologia diferenciada de trabalho, né? Mas os supermercados hoje, sim, estão procurando trazer isso porque a população está buscando. É lógico que ainda são em lugares privilegiados das cidades que nós encontramos, né? A ideia é tentar divulgar mais isso, criar uma condição de ficar mais acessível. Mas melhor do que supermercados, eu acredito que são as feiras, contato direto com os produtores. São esses produtores que estão ali batalhando, trazendo seus produtos que vão poder oferecer melhor para todas as pessoas, num preço mais adequado, né, e num produto mais saudável, mais fresco, para que você possa consumir. Talvez a opção seria ter uma horta em casa. Esse é que é o ponto. Além desses produtos que nós encontramos,
produzir a horta em casa é o princípio. Então você pode começar com um vasinho, mas depois que você pega gosto, esse vasinho vai se multiplicar em uma jardineira, 2, 3, 4, e você pode ter uma produção de alface numa varanda. Porque quanto que uma família consome de alface por semana? 2, 3 pés? Né? Se você plantar 3 pés por semana, você vai colher a cada semana, né, o alface para sua família. Então nunca vai faltar alface. Mas você pode ter a produção de cebolinha, salsinha, né, na janela onde pega sol. O importante é ter sol. Se você tiver incidência de sol pelo menos umas 4 horas por dia, você consegue produzir qualquer hortaliça ali naquele ambiente, né? Então, ter sol e aprender a cuidar, né? E aí sim, você está fazendo essa agricultura que é uma verdade, a agricultura que você mesmo cultiva, que você mesmo preparou esse solo, que você mesmo cuidou daquela planta. E quando você cuida, você coloca carinho e amor, não coloca? Qualquer coisa, né? Quando você tem um bichinho, não é assim? Um alface também é assim, uma verdura, uma cebolinha. Se você cuida, você apega, se afeiçoa ao produto. É muito interessante esse trabalho. Eu tenho alguns resultados com essas aulas de pessoas que chegam no final que não querem nem comer o alface, porque acham tão bonitinho que querem manter lá em casa, né? E ele depois acaba florindo, claro, porque o alface também dá flor, sabia? Com o tempo. Então essas pessoas se apegam àquilo com tanto carinho que cuidaram. E depois que elas vão aprendendo a cuidar realmente e vão utilizando na refeição, né? Então é esse de se aproximar ao solo, se aproximar da planta, ou aprender a cuidar, você acaba descobrindo coisas de você mesmo. Você acaba se descobrindo, né? Aí você consegue cuidar melhor até dos seus amigos, parentes, filhos e marido, né? Você cria um ambiente familiar mais harmonioso a partir do momento que você resgata esse contato com a natureza. O interessante, né, talvez seja como dica, a pessoa que quiser cultivar uma horta em casa pode começar por hortaliças que tenham mais afinidade, que gostem mais, como alface, né, tempero verde. Isso é que é o ponto. A gente sempre começa com aquilo que a gente gosta, né? A gente sempre começa com aquilo que a gente gosta. Então, tem pessoas que preferem alface. Só que eu sugiro sempre que a gente comece com coisas simples, cebolinha e salsinha, por exemplo, que são mais fáceis, né? Porque se você fracassa já na primeira vez, você começa a ficar desanimado, não fica? Então, se você tem sucesso, você já quer continuar. Então, geralmente, quando a gente trabalha com uma cebolinha, a cebolinha é uma planta muito fácil de cuidar. Ela só precisa de um pouco de água e sol, né? Se ela está na terra, mesmo que você esqueça de regá-la durante uma semana, ela continua lá. Então, dificilmente ela morre. Se ela morrer é porque você não cuidou mesmo. Aí você descobre que você não cuidou. Então você tem que aprender esse cuidar. Mas não tem cultura difícil, tá? É adequada. Você tem que saber adequar ela. Pode ser o tomate ou o pimentão. Eu acho que as mais difíceis para a gente seriam o tomate ou o pimentão. Aqui, né? A berinjela, que são plantas de 3, 4 meses de produção e você precisa ter um manejo mais adequado a ela. Mas é questão de aprender. Preparar o solo adequado e dar essa atenção a ela. E o programa Vida Sustentável vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Agora eu vou para a prática. Vamos sujar a mão? Coloca bastante água. Coloca bastante água no material orgânico. Ele tem que estar úmido. Por quê? O micro-organismo só vai começar a processar esse material orgânico se houver umidade. Então aí nós já temos 3 elementos, né? Que é sol, que a gente precisa, a água, que é importante, e o solo, para realmente fazer um bom preparo, que é o que já tem na natureza, né?
O Vida Sustentável de hoje é sobre como cultivar hortaliças dentro de casa. E agora vamos aprender na prática como se faz. Carlos, o que você vai plantar agora aqui pra gente? Michele, eu vou mostrar qual a forma mais fácil de se fazer uma horta em casa, seja para apartamentos ou casa. Então nós vamos trabalhar com solos, tá? Nós vamos preparar os solos. Mas antes, eu posso mostrar para vocês que nós já temos aqui, porque a ideia é assim, eu trouxe esses materiais para vocês, desde o tomilho, manjericão francês, né, o manjericão verde, para que as pessoas possam ver que são produtos tão simples e fáceis de se cultivar, que você pode usar no seu preparo do alimento em casa, que seja no feijão, seja numa pizza, que seja no arroz, né? Você consegue trabalhar com qualquer, né, um desses materiais ali colhendo na hora, na janela da sua cozinha, né? Seja no apartamento, né, que bate a sol, né? Então vejam só, esses produtos foram feitos com sementes que nós mesmos tiramos, né? Porque você pode tirar sementes. Por exemplo, aqui o manjericão, ele já está dando semente. Então essas sementes, você colhendo, você pode replantá-las. E você vai ter novamente um novo ciclo de cultivo dessa hortaliça, né? E eu gostaria de fazer a prática. Podemos começar? Claro. Tá. O que nós vamos fazer aqui? Eu trouxe terra, tá? É uma terra que já foi bem preparada, na verdade, tá? Eu já fiz um preparo de 6 meses antes nessa terra. Eu fui misturando o material orgânico nela e deixando ela fermentar, né? E durante essa fermentação, o material orgânico vai se transformando em terra através do processo biológico, né? É a forma natural de se preparar solo. Mas hoje ainda nós vamos misturar mais material orgânico para preparar melhor esse solo, para que a gente possa fazer um plantio, tá? Mas também trouxe argila expandida, que é esse material aqui, leve. É uma argila leve, ela foi, através de um processo, ela criou poros dentro dela, né, que ela é usada para drenagem no vaso. Porque o importante no vaso é sempre ter furos, né, porque tem muita gente que planta e esquece de fazer o furo no vaso. E aí você coloca água, isso encharca o solo e a planta morre por excesso de água. Ela perde capacidade de respirar, porque ela respira pela raiz, né? Então nós temos que sempre lembrar drenagem e preparo do solo. O solo pode ser qualquer tipo de solo, tá? Não precisa ser aquele solo que você compra numa floricultura. Você pode ter um amigo que tenha lá um quintal, uma área, você pode recolher esse solo e começar a fazer esse trabalho, sempre introduzindo material orgânico. O que é material orgânico? Capins, né, secos como esse, a gente pegou capim, cortou e deixou secar. Restos de folhas, né, folhas de árvores, pode ver os vasos que estão nessa parte aqui, eles têm folhas de árvores. Essas folhas de árvores também são um material orgânico utilizado, sempre bem picado. O importante é picar o material orgânico quando você vai misturar no solo, para que o solo possa rapidamente digeri-lo, incorporar no seu sistema e ter umidade. Então é solo, material orgânico e umidade. Olha só, está bem picado, né? É um material fácil, é fibroso porque a fibra acaba estruturando o solo rapidamente, e água, que eu trouxe um regador, né? Um pulverizador que é mais fácil de trabalhar para a gente poder realizar esse trabalho. Agora eu vou para a prática. Vamos sujar a mão? E colocar bastante água. Coloca bastante água no material orgânico. Ele tem que estar úmido. Por quê? O micro-organismo só vai começar a processar esse material orgânico se houver umidade. Então aí nós já temos 3 elementos, né? Que é sol, que a gente precisa, a água, que é importante, e o solo, para realmente fazer um bom preparo, que é o que já tem na natureza, né? Esses princípios de sol, água e terra precisam estar sempre em equilíbrio, é uma quantidade adequada. Você umedeceu o material orgânico, o micro-organismo já começa a entrar em processo, porque ele precisa dessa umidade para conseguir digerir o material orgânico. Aí nós vamos começar a fazer essa mistura, tá? Mistura sempre criando uma forma bem homogênea. O solo tem que estar, né, bem misturado. E a tendência na natureza é criar equilíbrio. Você sabia disso? Você já percebeu que quando você mistura 2 materiais diferentes, 2 solos diferentes, ou algum material junto com o solo, conforme você vai misturando, esse material ele ganha equilíbrio e fica homogêneo? Então, a natureza nos ensina o quê através dessa prática da agricultura? Ela nos ensina que o ser humano também precisa buscar esse equilíbrio em sua vida.
equilíbrio no seu dia a dia, equilíbrio com sua família, trabalho e amigos, né? Harmonizando o seu feito com as outras pessoas, né? São as leis da natureza. É aquilo que esse cultivo do horta em casa pode nos trazer no nosso dia a dia. Por exemplo, eu estou de terno e gravata mexendo aqui, né? Não é por acaso. É para mostrar realmente que mesmo pessoas que trabalham em escritório, né, empresários, podem estar fazendo esse trabalho, que é uma forma de também relaxar, curtir, né? Perder aquele estresse do nosso dia a dia, né? Que hoje a gente trabalha intensamente, né? Então ter uma horta em casa é como se fosse também uma terapia. É uma terapia, é muito gostoso. Você deve ter, né, alguma coisa na sua casa. E não é gostoso mexer? A gente se diverte, a gente passa o tempo. E se você tem família, como a gente comentou lá em cima, o que acontece? Você consegue envolver seus filhos, seus primos, né, sua esposa, seus avós. Todo mundo começa a querer participar e cuidar daquele ambiente, né? Depois de bem misturado, você umedece mais um pouco, porque sempre a água, nunca é água escorrendo, tem que estar úmido. Se você pegar essa terra, você tem que apertar, mas não pode escorrer água. Esse é o ponto ideal para você estar preparando o solo. E a terra está bem solta, né? solta. Isso. Pode ver. E é cheirosa, está sentindo o cheiro? Terra. Verdade. Serra, isso é aquele cheiro da chuva quando cai, não é? Viu como é fácil preparar? Olha só. Muito prático. E depois então de misturado, você coloca já dentro do vaso, sem nenhum preparo. Antes colocam essas pedras. Argila. Pode ser argila expandida, pode ser brita, aquela pedra de construção, né? Pode ser caco de telha, caco de tijolo, sempre para evitar que o solo saia, porque você fez um furo no vaso, não fez? Quando você faz o furo no vaso, se você coloca só a terra, quando você coloca a água, a terra sai. Ou a terra entope o buraco. Então você tem que colocar essa argila e essa brita para evitar que esse buraco seja impedido, para que a água possa sair. Porque o objetivo dele é a água sair. Só ficar a quantidade necessária de água dentro do vaso, senão a planta morre. Tá? Então, nós vamos colocar a quantidade de argila também, só o suficiente para lacrar o buraco. Não muito, tá? Então você vai preencher o fundo do vaso. Preenchendo o fundo do vaso, tá bom. Estão vendo? Legal? Né? Essa é uma maneira fácil. Essa argila expandida você consegue comprar hoje em casas de agricultura, em floriculturas, né? Que já se vende. E aí nós vamos colocar o material orgânico dentro do vaso, organizando ele, né, de uma forma adequada. Colocou até metade. Como nós vamos plantar esse tomilho aqui? Vocês conhecem o tomilho? Esse é uma variedade diferente de tomilho. Você pode ver que ele é bonito, ele tem uma beirada esbranquiçada, né? Muito cheiroso, não é? É bem cheiroso. É usado em pizzas, massas em geral, molhos, é muito gostoso. Tá. Olha só, você tira o torrão inteiro do vaso, né? Você tem que tirar com todas as raízes quando você vai fazer o transplantio, porque senão ele morre. Tira inteiro e aí você coloca dentro do vaso. Ele tem que ficar um dedo abaixo da beirada do vaso. Por quê? Quando você coloca água, se ele estiver na altura do vaso, a água vai cair fora do vaso. Então você tem que deixar um dedo abaixo para essa água ficar dentro do vaso e você conseguir umedecer o vaso adequadamente. Aí você vai preencher com a terra em volta do vaso, tá? Em volta do torrão de raiz que você colocou lá dentro. Sempre colocando. Nunca aperte muito o solo, porque a planta precisa de espaço para a raiz crescer. Se a gente aperta o solo, ele fica pilado, duro, e a raiz tem dificuldade de se desenvolver. Então o ideal é você só acertar o solo, na verdade, dentro do vaso. E depois a própria água vai fazer esse trabalho de adequação, de ajeitamento da terra dentro do vaso, vai adequar a terra dentro do vaso, né? Vejam só. Fácil, não é? Já está pronto. Está pronto. Você já tem um tomilho num vaso bonito para trazer o belo para sua casa. Belo e cheiro, né? Que todo mundo que passar perto do vaso e passar a mão vai subir esse cheiro do tomilho e vai, né, dar um aroma delicioso na sua casa, não é? Então, o belo tem que caminhar sempre junto. Eu acho que
os nossos plantios, a gente procura trazer o belo para dentro de casa. Mesmo numa varanda, você tem que criar de uma forma harmônica. Então você pode plantar em vasos, né, na forma vertical, ou na parede, na forma horizontal. Você já viu aquelas hortas que você faz em vaso e pendura nas paredes? Sim, tipo horta piramidal. Isso. Só que o importante é bater sol. Se você tiver sol, você pode pendurar onde você quiser. E elas conseguem produzir adequadamente ali. E fica bonito, principalmente temperos como esses. Mas agora eu quero fazer 2 vasinhos rapidamente, um de tomate e um de alface. Podemos? Podemos. Eu queria perguntar uma coisa para você. Oi. Esse aqui, ó, são várias mudinhas. Isso aqui é uma bandeja, tá? É uma meia bandeja, na verdade. Isso aqui é chamado de células, esses buracos. Essas células nós preenchemos com terra, tá? Nós preenchemos com terra até essa altura. E depois nós pegamos sementes e colocamos 2 sementes em cada célula. É lógico que o semeio é algo bem... tem que estudar como fazer. Por quê? A profundidade do furo para se colocar semente, geralmente é 2 vezes a espessura da semente. Você sabe qual que é a espessura da semente de alface? 2 Não. milímetros. Ela é 2 milímetros, então o furo tem que ser de 4 milímetros. Então, é lógico que você não vai medir com uma régua, mas você sabe que a pontinha do seu dedo, ela tem mais ou menos 4 milímetros. Então você vai fazer um furo pequeno. Pequeno e vai. Colocar 2 sementes dentro e fechar. O importante do semeio é umidade. Durante os 7 primeiros dias não pode faltar água, porque se seca, como a semente está na superfície do solo, se seca, seca rápido, a planta morre. A primeira raiz morre, então a planta não germina. Então temos que cuidar dessa primeira semana. Aí depois que ela começa a desenvolver, que está desse tamanho já, é só manter a irrigação, mas já não tem tantos cuidados. Vejam só, depois que você prepara e ela cria o tubete, que é onde está a raiz. Olha, esse branquinho é a raiz da planta, né? E isso você tira com esse tubete todo para poder transplantar para o vasinho. Então fica mais fácil de você produzir mudas, né? É assim que os produtores fazem. Mas se você não tem essa bandeja, você pode fazer em copinhos de iogurte, pode fazer em copinhos feitos de jornal, de folha de revista. Você faz um copinho e planta junto. Coloca a terra e planta ali. Você consegue produzir sua muda fácil, fácil. Tá? Eu gostaria de mostrar esses vasinhos para vocês. Tá? Isso aqui é um vasinho também simples, você consegue comprar em qualquer lugar. Infelizmente é de plástico esse, poderia ser de cerâmica, aí depende do material que você tem no seu meio. Nós estamos trazendo vários materiais para dar opções, né? E ele também está cheio de furos. Ele está cheio de furos, né? Só que aqui a gente não pode colocar argila, porque ele é muito estreito esse vaso. Então nós vamos colocar o próprio material orgânico para fechar o furo embaixo. Nós vamos preencher com terra até uma altura adequada, fazer um furo e aí vamos pegar esse tubete com a planta e vamos plantar, colocar assim. Que muda é essa? É tomate. Olha o tomate que bonitinho que é. Esse é o tomate perinha. Ele é um tomate pequenininho, quadradinho, muito delicioso e muito produtivo. Para a horta em casa ele é ideal. Ele não precisa de muito cuidado. E se você plantar num vaso de 20 centímetros de diâmetro, você vai produzir tomate durante muito tempo, né? E todo dia você vai estar colhendo, porque ele produz todos os dias, né? Então, Carlos, a importância de ter uma horta em casa justamente é para ter uma alimentação mais saudável. Com certeza, a horta em casa vai trazer para a sua família alimentos saudáveis, com energia, com vida, para que você possa ganhar vida e viver melhor em sociedade. Obrigada. E o Vida Sustentável vai para um rápido intervalo, mas voltamos já. Eu mostro minha horta para todo mundo, né? Minha vizinha, meus irmãos, as minhas irmãs vêm para cá e a primeira coisa que eu faço é trazer para cá para mostrar, né? Assim, é mostrar que dá para a gente fazer, né? Dentro de casa. Então, eles ficam surpresos, porque pensam que vai subir aqui e nunca vai encontrar alguma coisa plantada, né? É bastante interessante.
O Vida Sustentável de hoje é sobre como cultivar hortaliças dentro de casa ou apartamentos. Agora vamos falar com o seu Carlos, que já cultiva há mais de 15 anos, seu Carlos. Eu pratico essa atividade de alimento em casa há uns 15 anos. Nesse local, mais ou menos uns 3 anos, que é o período que a gente está morando aqui. Mas há 15 anos que a gente desenvolve essa atividade por orientação do mestre que a gente segue, de como fazer o alimento natural. Então aqui eu tenho tomate, cebolinha, salsinha, aquilo ali o que é? Hortelã, pimenta, alface, manjericão, essa árvore grandona aqui é uma couve, alecrim, salsão, o chá que a gente gosta, que é... O que é isso? cidreira, erva cidreira. Erva cidreira. Então isso daqui é o nosso cultivo. Na realidade não é para consumo. É mais para a gente aprender a ter amor ao alimento quando a gente for fazer e for realmente comer e oferecer para a família. Então a gente vem aqui, prepara a terra. Meu filho de 7 anos, ele me ajuda sempre, ele participa. E a gente vai cuidando da horta como fazendo parte da nossa família. E por que o senhor resolveu ter uma horta em casa? Uma questão de ter uma alimentação mais saudável? Na realidade era para ter um modelo que dá para a gente comer coisas naturais se a gente tiver um pouco de esforço. Não dá para fazer tudo, mas o pouco que dá é como se fosse um modelo para que todos pudessem seguir. Porque eu dedicava nessa parte, para mim falar o que eu não fazia, ficava meio difícil, né? Então eu procurei fazer em casa para mim poder transmitir para os outros aquilo que eu acreditava que era comer algo natural para ter saúde. E como foi esse início de saber quais são as hortaliças ideais para se plantar dentro de casa? Foi conforme a sua preferência? Eu gosto mais de couve, gosto mais de cebolinha. Você teve essa orientação? Você buscou isso? A couve é que, como filho de português, todo português tem um pé de couve em casa, né? Mesmo que não gosta. Então eu plantei o primeiro pé de couve. Agora o resto, na cebolinha e salsinha, é porque, como sendo um tempero que a gente usa muito, e a gente não precisa ficar replantando, né? Porque vai cortando, ela vai nascendo. Então eu queria ver nascer de uma coisa que eu já tinha tirado. Então o começo foi isso. Agora o resto é porque realmente eu gosto, né? Alface, isso daí eu como muito hortaliças e legumes. Eu não sou muito chegado em carne, né? Então, mas a maioria é por causa da minha preferência. E o tomate mais é porque eu acho bonito e principalmente porque falavam que não dá tomate sem jogar veneno. E a gente prova que quando o criador fez o tomate, ele não fez o veneno junto, né? Então dá para criar tomate, basta a gente querer. Essa situação, né, de produtos, alimentos com agrotóxicos, o senhor sempre buscou fugir disso e mais para o alimento orgânico, digamos assim? Isso daí sempre, já há mais de 15 anos que eu procuro alimentos que não tenham muito agrotóxico. Isso, Eli, você pega o tempero e leva direto para a cozinha, já dentro da panela? Isso. Eu procuro, assim, utilizar mais aqui da horta do que comprando fora, né? Porque quando eu preciso, eu venho aqui, colho, levo, coloco na panela e já fresquinho. Então, eu acho que isso é prazeroso, né? Além de ser uma alimentação bastante saudável, dá, assim, prazer e alegria de saber que a gente que plantou. E você sente essa diferença? Sinto, e muito, por causa do sabor, né? É outro sabor a gente pegar uma verdura que a gente que colheu, né? Tem outro sabor. E os filhos, eles já se adaptaram também à ideia da horta dentro de casa? Já se adaptaram e até ajudam a molhar. Tem um pequenininho que ajuda a gente a mexer na terra, a molhar. Então, já se adaptaram, sim. E as pessoas, os seus vizinhos, os familiares, o que eles acham de você ter uma horta em casa? Eles se assustam quando chegam aqui, porque eu mostro minha horta para todo mundo, né? Minha vizinha, meus irmãos, as minhas irmãs vêm para cá, e a primeira coisa que eu faço é trazer para cá para mostrar, né? Assim, mostrar que dá para a gente fazer
né, dentro de casa. Então, eles ficam surpresos, porque pensam que vai subir aqui e nunca vai encontrar alguma coisa plantada, né? É bastante interessante. Quais são as hortaliças que você mais gosta, que estão plantadas aqui? Alecrim, cebolinha, salsinha, manjericão, que eu gosto e uso bastante. Hortelã. E o que as crianças mais gostam? Cebolinha, salsinha, hortelã que a gente coloca na comida, hortelã no suco que a gente compra, né, a fruta. Tudo que a gente faz, eles aproveitam junto. A nossa vizinha, ela vem aqui quando pega a couve, ela vai para casa e fala que ela está comendo couve agora, porque antes o sabor era completamente diferente. Então nós estamos incentivando ela a começar a plantar. Essa semana, né, que a gente deu algumas mudas para ela e o filho dela, que ele mora no Canadá, quando vem para cá ele está começando a plantar também. Mas por conta de que os vizinhos ou alguns amigos o chamavam de louco por fato de ter uma horta em casa? Porque eles achavam que era mais fácil você no mercado comprar o que tem e não ter trabalho nenhum para plantar, né? Então eles não davam importância à saúde. Então eu não via a horta como uma saída para a parte financeira, mas mais para mostrar a saúde. E eles achavam que isso daí não era necessário. Porque acho que a evolução da doença também ajudou bastante, né? É o mal que vem para bem, né? O que o senhor percebeu na sua alimentação? Ficou mais saudável? Olha, eu antigamente, acho que quem me conheceu, né? Eu tinha uma barriga enorme e eu comia tudo que não deve, né? Então comia 4 pratos de macarronada, comia carne, comia tudo. Quando eu comecei a alimentar mais com folhas e legumes e principalmente com o natural, esse outro alimento não me cai bem. Ele começa a me fazer mal. Então a minha grande mudança que eu vi é que o alimento natural a gente começa a ter rejeição pelo que não é. Só de comer o outro a gente já percebe, o corpo avisa, ó, tem alguma coisa que não está muito dentro do normal, né? Então é um alerta para a gente saber o que está comendo. Por conta da horta, isso refletiu também em sua alimentação? Uhum. Isso daí reflete, quando a gente não come em casa, a gente também procura seguir a mesma alimentação que tem em casa. Não é natural, mas também não é aquele alimento que a gente sabe, né? Antigamente eu comia torresmo, 7h30 da manhã, né? E ela, como minha parceira, me ajudava. Hoje a gente não consegue. Então, se eu for nesse mesmo lugar, eu vou pedir para ele alguma coisa que é de verdura e legumes. Se não tiver o natural, não tem jeito. Mas eu procuro sempre seguir essa linha de produtos mais orgânicos e naturais. E como o senhor faz para plantar? Já sabe separar a terra, os produtos necessários, o adubo, já sabe tudo isso? Eu falei com um amigo meu que ele dedica lá em Guarapiranga, então ele às vezes me arruma um pouco de terra. E aí eu chego aqui, eu saio mexendo e compro as mudas e vou plantando. E não tenho muita técnica não, porque eu não tive, acho que, na verdade, vontade de aprender, né? Mas eu faço mais com instinto, né? Eu vou mexendo e vou colocando. E graças a Deus, tudo que eu ponho nasce. Né? Até aquela lá na entrada, lá na sala, tem aquela planta grande, né, que falam que não pega quando enfia um galho. Eu enfiei 3 galhos e pegou. Ela se assustou. Eu faço oração para poder colocar, eu peço permissão para poder plantar, porque isso daí tem vida, né? Então, quando pega um pé de alface, para mim não é alface. É uma criação que tem vida. Então, se eu pôr aqui, pôr lá, não importa. Importa o jeito, o carinho que eu estou tratando ele. E a gente percebe que as mudas aqui, no caso não são mais mudas, né? Elas estão bem grandes. Olha esse pé de couve. Dá bastante tempo aqui. Esse daí vai fazer quase 1 ano, né? Mais uns 2 anos já. Esse daqui já é mais novo. Porque esse aqui eu plantei esperando quando isso aqui sair lá para cima, esse aqui. Então esse já é o que vai substituir esse.
Quando ele crescer bastante, aí eu vou ter que cortar, né? Porque não vai poder ficar para cima e esse vai. Aí eu planto outro ali. Então eu vou revezando o pé de couve para continuar sendo filho português. Né? Também tem esse pé de alecrim aqui. Esse aqui também é bem antigo. Esse daqui também é bem antigo. Já deve fazer uns 2 anos que tem essa parte toda. A salsinha. Salsinha, pode ter algumas já está cortada, é o que a gente vai cortando para consumir. Então, ó, cortou 5, 6 pedacinhos. Então é que a gente foi usar aqueles 5, 6. Então essas daqui são mais novas, né? Porque eu dei para muita gente, mas a pimenta é bem antiga também. Como é o nome daquilo aí? Eu sempre esqueço. A hortelã também. Então mas o mais antigo de todos é esse pé de couve. Vocês consomem bastante? Eu gosto muito de couve com feijão, né? Então ela põe a couve e é o que a gente come. E esse aqui é mais porque realmente eu plantei couve há uns 30 anos atrás. O pé ficou quase 2 metros de altura. Então, nossa, grande! Todo dia a gente chegava, cortava as folhas, eu ia tirando aqui no meio, vai nascendo uma outra folhinha, eu ia limpando que era para ele crescer. Então a couve foi indo para ver que no meio das folhas eu não deixo nascer. Eu vou tirando para ela fortalecer a folha e a folha crescer. Isso eu também aprendi com os agricultores, né, quando eu ia conversar com eles. Só que eles não tinham tempo de fazer porque como a produção é grande, né, aqui para mim dá, né, são só 2 pezinhos, então dá para eu cuidar direito. Você acha que é possível manter uma política pública em relação a alimentos orgânicos, disponibilizar mais isso, dar mais acessibilidade à população a consumir esses produtos? Você acha que falta isso? Eu acho que o que falta, na realidade, por parte do governo, é mostrar para as pessoas que todo mundo pode ter sua horta. E não precisa ter um espaço desse não, e não precisa ter um apartamento enorme. Ele precisa só ter uma lata e vontade. Ali ele planta alface, ele planta cebolinha, ele planta tudo o que quiser. E isso daí eu acho que deveria de começar nas escolas. A escola que o meu filho faz, ele aprende a plantar, ele aprende a cuidar e ele aprende a cozinhar. E, então, com 7 anos, ele consegue fazer isso. Por que na escola pública eles também não dão esse tipo de atenção? Então, existe muito espaço nas escolas que eles poderiam ter canteiro. Só que, infelizmente, não existe essa preocupação, né? E a própria cozinha da escola poderia utilizar de produtos plantados por eles. Né? Imagina só que diferença seria um menino falar, estou comendo aquilo que eu plantei e eu cuidei. Então, dar esse tipo de subsídio para as crianças, eu acho que é muito importante, só que realmente nós estamos muito longe disso ainda. E qual a dica que o senhor pode dar às pessoas que querem ter uma horta em casa? O que é preciso ter? Em primeiro lugar. Olha, a primeira coisa que me falaram foi que você precisa ter amor e respeito à terra. Quando tiver amor e respeito à terra, você começa a plantar. O início é isso, é saber que sem a terra não existe nada, nem a nossa vida. Então, quem tem amor à terra, ele planta. Quem não tiver, ele não vai conseguir plantar e não vai conseguir fazer nada, porque ele faz mecanicamente porque alguém orientou, alguém falou. Então, tem que partir lá de dentro. Falou, ó, isso daqui faz parte da minha família. Né? E um dia o presidente falou, eu achei muito interessante, quando eu colho alguma coisa, é como se eu estivesse mexendo com meu filho. Então, eu não vou colher cebolinha, eu vou tirar alguma coisa que eu cuidei, às vezes 3, 4 meses para poder colher. Então, esse sentimento acho que muda até o sabor da comida, né? Obrigada, seu Carlos. E o Vida Sustentável de hoje, que falou sobre como cultivar hortaliças dentro de casa, fica por aqui. Até a próxima!